Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sniger falando para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Eu estava fazendo ali alguns procedimentos neste pau-ferro e eu estava contemplando, né, olhando ali as formas, os ângulos que a gente pode enxergar e olhar uma planta. Aí entrou a questão da conicidade, da proporção, e eu resolvi partilhar com vocês isso também, que eu acredito que vai ser assim de grande ajuda nessa questão de estrutura, né? O que é uma estrutura que precisamos criar nas nossas plantas? Vou mostrar para vocês esse pau-ferro aqui um pouco mais de perto, para dar assim a entender o que eu estou querendo passar para vocês sobre essa questão do olhar, né, deste ângulo de visão, porque tem essa questão da frente do bonsai, né? Muitas pessoas ficam com isso, né? Qual é a frente do meu bonsai? Ou escolher uma frente. É muita coisa, pessoal, por trás de tudo isso. Sem muitas delongas, vamos lá. Essa planta aqui, pessoal, é um pau-ferro, né? Tem aproximadamente de 5 a 6 anos, uma planta feita a partir de semente. E dá uma olhada aqui, o meu vaso, ele não está um vaso de frente, né? O meu vaso não está de frente para vocês. Aqui nós temos um ângulo de visão para a nossa planta. E o que é esse ângulo de visão? Esse ângulo de visão a gente enxerga o quê? Esse ângulo de visão, nessa frente a gente enxerga o nosso nebare, a gente enxerga o nosso tronco, os nossos galhos, a disposição das ramificações. Vou colocar o meu vaso de frente agora aqui, ó. Vamos ver, olha o quanto que muda a maneira de ver a nossa planta, ok? Temos a nossa visão aqui, ó, de frente o nosso nebare. Algumas coisas aqui ficaram escondidas, ó, como este ramo aqui, tá vendo este ramo aqui? Se eu coloco meu vaso de frente, este ramo é praticamente escondido. Então, aqui, ó, eu só enxergo praticamente mais esses dois galhos, esse aqui também, ele não se mostra muito. Vamos virar um pouco mais a nossa planta, ó. Aqui a gente já tem a visão deste galho atrás. Vamos virar mais um pouquinho para ver a visão deste galho atrás. Temos essa visão de fundo aqui, ó, de onde este galho sai lá por trás. Vamos virar mais um pouquinho. E a cada vez que a gente mexe, pessoal, a gente tem uma surpresa interessante de toda a estrutura da planta. Aqui nós temos uma visão bem panorâmica de um todo da planta aqui, ó. Vamos virar mais um pouquinho. Aqui também temos uma visão interessante e sempre muda um pouco também. Aqui, ó, o meu patamar, a triangulação às vezes muda um pouco também. E existe sempre um melhor ângulo para se enxergar a nossa planta. E a questão da frente, né? Como que é essa questão da frente do bonsai? Existem escolas de bonsai que falam que a planta precisa ter uma frente, né? Vamos supor assim, confeccionei a minha planta, então essa vai ser a frente. O que seria a frente? A frente de uma planta seria aquele ângulo da planta onde eu consigo enxergar o melhor da planta, né? O nebare, o desenho do tronco, as ramificações, talvez frutos. Isso seria a frente do bonsai. O ângulo que eu consigo enxergar a harmonia de todo o conjunto. Agora, existem escolas de bonsai também que falam que o bonsai não pode, ou não vou dizer se não pode, ou que o bonsai não tem uma frente. O bonsai seria como um todo. Até essa questão da frente eu acho interessante uma história que eu escutei uma vez, eu não sei se isso confere, que a história diz o seguinte, que a frente do bonsai, né, essa questão do bonsai ter uma frente, isso se deu, olha, eu volto a frisar que isso é uma história que eu escutei, que eu achei assim, interessante com um certo sentido. A história que eu escutei foi o seguinte, que essa questão da frente do bonsai é devido no Japão, né, ter um espaço reduzido, as pessoas não terem espaços assim para cultivo de muitas plantas, e as plantas terem que ficar encostadas em paredes ou encostadas em ambientes, né,
tenha lá o local onde as pessoas também no Japão expõem as suas plantas. Eu me esqueci o nome daquele local. Então isso trouxe a necessidade dessa questão de frente, né? Da planta ter uma frente. E tem também as escolas que ensinam que o bonsai ele pode e deve ser bonito como um todo. Eu particularmente eu não sigo assim nenhuma escola, né? Eu sou uma mistura de tudo que eu aprendi e juntei com a minha maneira e faço o bonsai. Então eu gosto muito de contemplar essa questão da planta como um todo, como nós podemos girar essa planta aqui e ver que cada ângulo que podemos ver da nossa planta, nós conseguimos extrair algo. Em cada ângulo da planta conseguimos extrair algo, ou seja, essa questão de frente ou essa questão de ângulos, isso se dá também como que uma visão de ótica, porque o bonsai, na realidade, o que muitas pessoas tentam buscar, ou aquilo que é imprimido muitas vezes na planta, é como se fosse uma ilusão de ótica, um jogo de sombras também. Isso é uma coisa que se dá com o tempo, né? Nem toda planta fica aquela coisa perfeita, nem toda planta fica com os critérios que gostaríamos. O importante é nós gostarmos da nossa planta, mas essa questão do jogo de sombras, do jogo de fundo, do jogo de luzes, isso às vezes se dá na construção da estrutura da nossa planta sem a gente perceber, mas é uma coisa muito utilizada no bonsai, essa questão da ilusão de ótica, essa questão da disposição do fundo, né? Para que quem contempla e olha a planta já olha e já se espanta com aquilo que está vendo. Nossa, é uma árvore pequena. Vamos dar mais uma olhada ali, nós vamos falar um pouquinho também sobre a conicidade, né? No vídeo anterior nós falamos bastante sobre conicidade. Quem não viu o vídeo anterior do canal, vale a pena ver, inclusive o vídeo anterior e o vídeo que está na descrição dele, que ajuda a entender bastante sobre como que é criado essa conicidade no nosso material. Vamos olhar mais um pouquinho ali para aquele pau-ferro. Trouxe ele um pouquinho para mais perto, vamos fazer de novo, ó. Dá uma olhada nesse ângulo, não é a frente do meu vaso, ok? Essa planta aqui, se eu fosse transplantar ela, ou quando fosse transplantar, eu acredito que eu optaria por essa frente aqui, ó, que é a frente que nós conseguimos enxergar quase que a totalidade da estrutura. Agora, devemos levar em consideração aqui que a planta está sem folhas, né? O piteco não. O pau-ferro é uma planta caduca, né? Que perdeu as folhas. Eu fiz uma poda nele aqui para que essa brotação venha mais compactada, ok? Mas essa é a hora de enxergarmos a estrutura de nossa planta. E o que dá essa ilusão de ótica também no bonsai, isso que nos dá aí, que nos remete, que faz uma muda ou uma planta se parecer com o bonsai, que é uma coisa que nós conseguimos a longo prazo, é a conicidade, que é o que eu vou partilhar para vocês aqui, ó, que é o que existe nessa planta. O que faz essa planta aqui ser uma planta bonitinha, uma planta que às vezes a pessoa olha e fala, nossa, que gracinha. Vejam bem, pessoal, tem um nebário na minha planta que é cônico, ou seja, ele chega aqui embaixo, ó, se espalha, ok? Isso nos dá essa visão cônica aqui, ó, de afunilamento para o tronco. E este afunilamento para o tronco, que o meu tronco sobe, e aqui eu tenho galhos que saem, por exemplo, este galho aqui, ó. Sai um galho mais fino, aqui ele se bifurca, e essa bifurcação aqui, ela sai um pouco mais fina do que a parte anterior, e depois aqui, um pouco mais fina também, e a minha ramificação fina lá, ó, um pouco mais fina também. Aqui também nessa parte aqui, ó,
Aqui eu tenho um galho um pouco mais grosso. Aqui nós vemos um sinal de uma poda drástica que foi feita. E através disso aqui, tem outros segmentos que saem mais grossos e se afinam. Aqui também um pouco mais grosso e se afina. Aqui também uma poda, aonde sai grossura. Vamos voltar novamente. Grossura daqui para cá e subindo, cada vez se afinando mais. Vamos ver essa outra parte aqui também, ó. Aqui nós temos uma parte bem roliça. Eu até estava pensando em eliminar essa parte aqui, ó, né? Eu já me passou várias vezes pela minha cabeça eliminar essa parte aqui. Talvez em um futuro distante será eliminada ou não. Mas eliminando essa parte aqui, eu ficaria com uma conicidade assim um pouco maior daqui para cá. Mas isso teria que ser uma coisa mais para o futuro. Voltemos. Meu tronco daqui para cá e daqui para cá. Vejam como que essa conicidade é imprimida. Um afunilamento aqui do nebário para o tronco, que vai subindo e vai trocando essas grossuras até em uma ramificação fina. E quando vier as folhas nesta planta aqui, né? Quando vier as folhas, essa ilusão, né? Não sei se podemos chamar de ilusão, mas tudo isso aqui, essa proporção criada, vai ficar ainda mais bonito quando vier as folhas. Porque aí nós vamos ter mais uma parte fina e mais uma parte verde para poder complementar este material aqui. Então, mesmo sendo uma planta pequena, pessoal, mesmo sendo uma planta jovem, digamos assim, né? Não é uma planta assim de exposição mundial, mas é uma planta que apresenta uma certa proporção. E o mínimo de proporção que alcançamos nessa construção, nessa confecção do nosso material, nós conseguimos criar algo bonito. E isso vai sendo refinado, né? Quando nós chegamos mais ou menos nesse estágio aqui, isso aqui vai sendo refinado com o tempo, até que, entre aspas, né, vamos chegando cada vez mais à perfeição. Aqui agora falando um pouco sobre a espécie, né, que eu sei que muitas pessoas são curiosas a respeito da espécie. Estamos aqui com um pau-ferro. Se fosse um Pithecolobium, seria bem mais fácil de conseguir isso aqui, né? O piteco é uma fabácea também, uma nativa nossa aqui do Brasil, mas é uma planta lenta de crescimento, é uma planta difícil de conseguir ramificações. Até isso aqui para mim que nós estamos vendo é até uma vitória, porque é uma planta pequena e jovem, eu consegui aí uma certa estrutura nela. Mas outras espécies são até muito mais fáceis de se conseguir isso aqui. E seria isso que eu teria para falar com vocês hoje, e partilhar essa planta aqui sobre essa questão da visão, né? Ângulos diferentes de enxergar a planta. Uma coisa que eu acredito que eu esqueci de falar é ter ou não ter uma frente para a nossa planta. Olha, no vaso, quando nós vamos colocar a nossa planta no vaso, nós sempre buscamos colocar a frente, né? Por exemplo, aqui está a frente do meu vaso. Nós sempre tentamos colocar a nossa planta com a frente mais bonita. Mas pode acontecer no decorrer desse caminho de eu querer mudar um pouco a frente dessa planta, ou seja, vou fazer um transplante, eu acho que mudar um pouquinho o ângulo dessa planta vai ficar melhor. E assim funciona, porque o bonsai, pessoal, às vezes as pessoas se enganam, talvez alguém possa discordar de mim também. Algumas pessoas pensam que o bonsai, ele é uma coisa que é feita e vai ficar aquilo o resto da vida. Olha, sem engano, nos juníperos, nas plantas, nas coníferas, né, é um pouco mais fácil de deixar isso assim, né, aquela impressão, porque são plantas de crescimento bem mais lentos e bem mais versáteis de se trabalhar.
Mas em questão de folhosas, né, árvores de folha plana, eu acredito que vai sempre ter essa questão dessa metamorfose, uma coisa assim mais metamorfa, né? Então pode acontecer de você mudar um pouco a frente da sua planta para um lado que fica melhor, mas quando a planta vai para o vaso do bonsai, a questão aqui é sempre para melhor, diferentemente quando você está construindo o seu material ou pegou um material bruto aí que várias vezes você tem que ir lá tirar a beleza dele para poder construir uma estrutura. Aqui a estrutura estando assim já construída, né? Ou seja, um rascunho, a intenção aqui vai ser sempre a melhora, nunca mais tirar a beleza, mas sempre dar mais beleza. Eu acredito que seria por aí. Quando a gente começa a fazer bonsai, a gente começa a falar demais da conta, né? Eu acho que isso a gente aprende lendo e conversando muito com as pessoas. Às vezes a gente cria até umas linguagens e fala umas coisas que a gente nem sabia que sabia falar. Mas é assim. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.